Bom, pessoal, a respeito da síndrome nefrítica, a aula vai ser focada nos principais pontos de prova, sem perder tempo com muito detalhe sórdido. Bom, a síndrome nefrítica, por definição, é uma inflamação nos glomérulos. Então, você tem presença de linfócitos lá no glomérulo, células inflamatórias. Esses linfócitos, eles formam um plug e obstruem o glomérulo. Com essa obstrução, o ralo está entupido, então o volume não escorre. Primeira manifestação clínica vai estar sendo a oligúria. Bom, se não está passando o volume fica retido, você tem hipervolemia. Hipervolemia que se traduz clinicamente aí com hipertensão e edema. E hematúria também, você tem hematúria, que aqui na síndrome nefrítica, o característico é ser uma hematúria dismórfica, o dismorfismo eritrocitário. Se você lê isso na prova, com certeza é nefrítica. E a azotemia também faz parte da clínica. A azotemia é retenção de escória nitrogenada, aumento de ureia, creatinina. Bom, essa hematúria dismórfica, a hemácia na hora de passar no glomérulo, ela é rasgada, certo? Bom, no laboratório da síndrome nefrítica, a gente tem o dismorfismo, que vai vir lá no exame de urina, presença de dismorfismo eritrocitário. Piúria, porque você tem linfócitos no glomérulo, então você acaba tendo pus na urina, piúria. Cilindros hemáticos, certo? Também é característico. Proteinúria, você pode ter na síndrome nefrítica. Cuidado, que a proteinúria aqui, ela é não nefrótica, né? Por definição, ela é menor do que 3,5 gramas na urina de 24 horas. Lá na nefrótica ela é maior, então proteinúria não nefrótica. E aumento de ureia e creatinina, azotemia. Lembrar que proteinúria até 150 miligramas por dia numa pessoa normal é comum, certo? Cuidado para não confundir proteinúria com albuminúria. Albuminúria acima de 30 já é patológico, né? 30 a 300 é microalbuminúria. Causas de síndrome nefrítica. A mais comum, a mais clássica, é a glomerulonefrite pós-estreptocóxica. E tem outras também, por exemplo, síndrome pulmão-rim, que é Goodspasture, lúpus e doença de Berger, que a gente vai comentar. Bom, em relação à causa mais comum aí, que é a pós-estreptocóxica, ocorre em crianças entre 2 e 15 anos, que é a faixa etária onde você tem as infecções, né? Pelo estreptococo beta-hemolítico, que tem a cepa nefritogênica. A maioria dessa condição, as crianças vão ser assintomáticas e o prognóstico é bom, tá? Então, o que que acontece? A criança tem lá uma faringoamidalite, uma infecção de garganta, e uma semana após ela desenvolve aquela clínica da síndrome nefrítica. Ou ela tem uma infecção de pele, um impetigo, por exemplo, e 2 semanas após desenvolve a síndrome nefrítica. Então, esse período de incubação é muito importante, tá? Para estar fazendo o diagnóstico, você tem que responder algumas perguntas. Primeiro teve infecção recente? A questão ela vai te trazer que a criança tratou uma piodermite, tratou uma amigdalite. Você vai responder, o período de incubação é compatível? Se teve uma infecção há 3 meses, não é compatível. Se teve uma infecção de garganta há 1 semana, é compatível. Aquele período que a gente comentou. A infecção foi streptocóxica? Você vai responder isso com um exame laboratorial. Tem o anti-streptolisina O para infecção de garganta e o anti-DNase, que é característico de infecção de pele. E a última pergunta e a mais específica para o diagnóstico houve queda do complemento. C3 é uma fração do complemento que aqui na pós-estreptocóxica cai, certo? Ela cai. É importante para diagnóstico diferencial, por exemplo, doença de Berger, que a gente vai conversar, não cai complemento. Bom, você vai biopsiar esse rim só se tiver alguma coisa estranha, alguma coisa diferente, situação atípica. Por exemplo, oligúria eu te falei que é a primeira manifestação, o ralo entupiu, parou de eliminar a urina. Se essa oligúria persistir por mais de 7 dias, tem alguma coisa errada, biopsia. Se o C3 ficar baixo persistentemente ou tiver normal, tem alguma coisa estranha, é uma situação atípica. Proteinúria nefrótica maior do que 3,5 gramas em 24 horas, manifestações sistêmicas, hematúria macroscópica por mais de 6 semanas, você está indicado a fazer biópsia. Então, no geral, é uma situação atípica daquela clínica clássica que a gente conversou. O tratamento da síndrome nefrítica aqui da pós-estreptocóxica são 4 coisas. A primeira é a restrição volêmica, ele tem hipervolemia.
Então você precisa fazer restrição volêmica e furosemida para tirar volume, para melhorar edema e hipertensão. Outra coisa é vasodilatador, que é a hidralazina, e o antibiótico. O que é o detalhe aqui? Esse antibiótico ele não é para tratar, para melhorar a síndrome nefrítica. Ele é para evitar a transmissão dessa cepa, para erradicar essa cepa nefritogênica. Então é um antibiótico com fim epidemiológico. Outra causa de nefrítica aí é a doença de Berger ou nefropatia por IgA. O que é essa condição? É a glomerulopatia mais comum do mundo. E ela é benigna, de bom prognóstico. O que o paciente tem? Metade desses pacientes eles vão ter uma clínica caracterizada por teve algum estresse metabólico, teve uma infecção, correu uma maratona, fez um exercício físico extenuante, a urina fica vermelha. Jogou bola, a urina fica vermelha. Então é essa condição. Ele tem uma hematúria macroscópica recorrente. Pode ser também assintomático, pode apresentar com hematúria micro, só vê no exame de urina, e pode apresentar também com síndrome nefrítica, em 5 a 10% dos casos, é a minoria. Esse cara pode perder o rim também, mas a grande maioria é essa evolução benigna, de jogou bola, a urina ficou vermelha. O diagnóstico é na biópsia viria um depósito de IgA no mesanjo, tá? O nome da doença é nefropatia por IgA, então você tem depósito de IgA, você tem aumento de IgA no sangue, você tem aumento de IgA na pele, se você biopsiar o cotovelo vai vir lá o aumento de IgA. Lembrar do C3, que está normal aqui, diminuído lá na pós-estreptocócica. E para tratar essa condição, no geral você vai acompanhar, é uma condição benigna, você só vai tratar se tiver algum sinal diferente do usual. Por exemplo, ele tem uma proteinúria. Por exemplo, ele fez uma síndrome nefrítica. Daí você trata a proteinúria. Como que trata a proteinúria? IECA e BRA. E pode usar corticoide também. Algumas situações, alguns detalhes aqui da nefropatia por IgA é que está associada com cirrose hepática, HIV e doença celíaca. Não são condições obrigatórias, mas está associado. A maioria não trata. E tem alguns sinais de pior prognóstico, aqueles 5 a 10% que perde o rim. Por exemplo, se for homem, se tiver hematúria microscópica, se tiver proteinúria, se for velho e se tiver uma creatinina aumentada, se desenvolver hipertensão, são preditores, são critérios que falam a favor de uma evolução pior aqui. Bom, outra causa de síndrome nefrítica é a glomerulonefrite rapidamente progressiva. Quem que é esse paciente? É aquele cara que tinha uma creatinina de 2 e em poucos dias a creatinina dele está 7. Ele perdeu muita função glomerular muito rapidamente. Né? O que é a definição? Que isso aqui é um conceito muito explorado. Definição de rapidamente progressiva. Você tem mais de 50% dos glomérulos acometidos por lesões crescênticas. Isso é uma definição que tem que guardar, tá? Você tem 3 grupos de doenças aí que causam a rapidamente progressiva. Primeiro grupo, a síndrome pulmão-rim, a doença de Goodspester, você tem anticorpos contra a membrana basal glomerular. Ou membrana basal lá dos alvéolos também. Então o cara vai ter o que? Hemoptise, ele vai ter agressão no pulmão e vai ter agressão no rim também. Então ele faz síndrome nefrítica no rim e hemoptise no pulmão. O outro grupo é por depósito de imunocomplexo no glomérulo. Você tem várias causas. A pós-estreptocócica pode evoluir para rapidamente progressiva na minoria dos casos. Berger pode evoluir, lúpus pode evoluir e pode ser uma condição idiopática. Ou você tem a pauci imune, que são as vasculites. O que significa o termo pauci imune? É a ausência de depósito de imunocomplexo, certo? Aí você tem a granulomatose de Wegener, a poliangiite microscópica. Diagnóstico, quando você biopsia esse rim, vem um padrão de depósito linear na imunofluorescência. Existe outro padrão? Existe o padrão granular, que é característico lá da pós-estreptocócica. Aqui o padrão é linear, tá? Pode dosar também o anticorpo antimembrana basal no caso de Goodspester. Bom, como que trata? Você tem que imunossuprimir o cara. Vai ser com corticoide, vai ser com imunossupressor e pode ser feita também a plasmaférese, que é você coloca o paciente numa máquina e essa máquina tira os anticorpos circulantes.
Bom, só um comentário, um parêntese aqui na aula, para a gente comentar a respeito da trombose glomerular, ou CHU, ou síndrome hemolítica urêmica. O que é essa condição? É um paciente que teve lá, geralmente criança e geralmente menor que 2 anos. Teve uma diarreia, né? Teve uma jeca lá por Escherichia coli, especificamente Escherichia coli O157H7. Teve essa diarreia e algum tempo depois, por uma verotoxina dessa bactéria, ativa a cascata de coagulação. Então você tem uma coagulação ali nos pequenos vasos do rim. O que isso vai causar? É uma tríade clássica. A tríade é composta por anemia hemolítica microangiopática, doença de pequenos vasos, plaquetopenia e insuficiência renal aguda. Então você tem essa tríade numa criança que teve uma diarreia prévia, certo? A maioria é autolimitada, o tratamento é suporte mesmo. Bom, a respeito de síndrome nefrítica é isso.